Deu uma travada o vídeo aí, né? Tá, mas vamos continuar. Tudo bem com vocês? Legal a gente estar conversando, né? Ontem foi um dia não muito satisfatório para mim, né? Para o meu descanso. E essa noite também, né? Noite de sábado para domingo foi um sacrilégio que eu fiz. Eu passei por um calvário aqui na minha cidade e olha que eu fui fechar o olho para dormir hoje por volta de 4:50 da manhã. E amanhã eu vou trabalhar, 5 horas da manhã eu já saio, né? Aliás, 5 horas da manhã eu estou acordando e eu já estou preocupado, porque eu não sei que hora que vai terminar a festa de encerramento hoje na minha cidade. Na minha cidade tem um centro de eventos, não é todo final de semana que tem festa, né? É época, né? É época que tem festas, né? Aqui na minha cidade. Mas quando, infelizmente, eu falo infelizmente porque quando tem festa aqui no evento da minha cidade, não é um dia só. Pode durar de 3 a 4 dias, quando pode estender aí 1 semana, 2 semanas de duração. E o pior problema que a gente enfrenta é que quem mora na parte mais alta sofre mais porque o som ele espalha e aí, dependendo do tamanho da estrutura do aparelho, do som, ele chega na casa da gente com um barulho ensurdecedor. Para você ter uma ideia, a minha casa vibra. Vibra o piso, vibra o solo, vibra a estrutura da casa, vibra as paredes, as janelas, enfim. Tem documentos aí de vídeos que eu fiz. E aí eu tenho que permanecer, né? Dentro de casa, rodando que nem barata tonta, e isso vai interferindo no emocional, no sistema nervoso, psicológico, emocional, físico. Isso causa danos para a gente. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo não é para manifestar contra não os eventos, contra as festas, até porque eu também já fui muito festeiro, fui muitos eventos, e aí eu não vou hoje, mas eu fico de camarim, né, da varanda da minha casa ouvindo. Só que no meu tempo, naquela época, era diferente. No meu tempo não tinha a estrutura de som que tem hoje. Os eventos começavam 17, 18 horas, era no máximo 23 horas, estourando meia-noite. Então tinha aí boa parte da noite para você descansar. Era obrigado, era lei, né? Era lei. A polícia chegava lá e parava. O policial subia lá em cima lá com uma ordem, né? E parava o som. Então os organizadores já sabiam que o horário que tinha que encerrar o evento. Até porque também a minha cidade ela não tinha estrutura. Aliás, a estrutura ainda hoje não satisfaz toda a necessidade do povo na minha cidade. A cidade que eu moro, por exemplo, ela tem apenas 2 entradas e 2 saídas. Pela rodovia Anhanguera, quem vem de São Paulo e vai para o interior, e a Maxo Zamboto para quem vai para outra região, entrada e saída. Já a rodovia dos Bandeirantes já não tem acesso. E diferente de outras cidades, por exemplo, que você tem alternativas. A minha cidade não tem alternativas. Então, se a entrada e saída tiver um bloqueio, você não consegue sair, não consegue entrar na cidade. Já não basta também o horário de pico que a gente tem no setor logístico aqui, uma área industrial, distrito industrial, e esse distrito industrial também, no horário de pico, na parte da manhã, na parte da tarde, a gente sofre muito para quem tem que transitar, né? De carro, de caminhão, enfim. Por isso é que
Hoje determinou-se um horário de restrição de veículos de pequeno e grande porte na cidade. Só que quando da minha época, que nem eu estava falando, os aparelhos não tinham aquele som ensurdecedor que causava estrondo, não. E não ia muito longe também aquele som, né? Aquele som ia no mínimo, aí alcançava uns metros, né? Hoje tem som, esse som, por exemplo, que de ontem, que começou acho que na sexta-feira ou no sábado, uma coisa assim, na sexta-feira, ele ultrapassou mesmo os limites a ponto da minha casa vibrar. E quando começou o som por volta de umas 21 horas, foi encerrar, já era quase 5 da manhã. Eu estava com meu celular fazendo alguns relatos para as pessoas terem uma ideia o que o som provocou, né? E o meu intuito aqui desse vídeo não é manifestar contra os organizadores, muito pelo contrário, como eu falei, eu já fui festeiro. Meu tempo era diferente. Hoje não, hoje as festas elas estão liberadas. Os organizadores, é claro, eles não fazem sem uma licença, tudo é sentado, tudo é conversado, tem um ordenamento jurídico, a gente sabe que tem um respaldo jurídico, só que, por outro lado, os organizadores não fazem a mínima ideia do quanto esse barulho interfere muito hoje pela própria estrutura do som e ultrapassa os seus decibéis a ponto de causar danos físicos, né? Imagine, por exemplo, crianças recém-nascidas, mães que ganharam as suas crianças, os bebês, que estão em repouso, senhoras idosas, idosos, pessoas com problemas emocionais, danos físicos, pessoas que têm problemas, que tomam medicamentos controlados, enfim. Olha o que essas pessoas passam. Depois a gente inclui aqueles profissionais que trabalham também nos dias feriados, que não são mais dias úteis, aliás, que são dias úteis para eles, sábados e domingos, e que são condutores que precisam estar na direção do veículo por 12, 13 horas consecutivas, que precisam no máximo de 8 horas, 10 horas de sono, hospitais públicos, residenciais. No modo geral, quando se for tratar de um evento na cidade, seria muito importante que vocês, organizadores, coloquem tudo isso para ser discutido. Ora, vamos colocar um evento na cidade com duração de no máximo de um dia, no máximo uma semana. Sentem, chamem para ouvir cada líder comunitário do seu bairro, para que cada um possa ouvir as sugestões, as reclamações. Não custa também conversar com o organizador também da cidade, para tratar assunto da estrutura da cidade, estrutura do local, estrutura do som, definir horários, enfim. Se ao longo desse período não houver uma satisfação, continuar uma reclamação, é claro, as pessoas vão se manifestar, ainda mais hoje nas redes sociais. Seria bom que sentassem e procurassem uma maneira mais eficaz para diminuir o tamanho do impacto. Porque, para vocês terem uma ideia, o impacto é tão grande hoje na minha cidade quando se cria um evento, porque o evento é uma área livre, né? É em área livre. Então, quando se monta a estrutura, o palanque, e que distribui o som, ela alcança um decibéis tão grande que ela forma uma vibração enorme que a minha casa, eu tenho aqui um vídeo que eu fiz, que a porta, a janela e o solo chega a vibrar, barulhos, e eu não consigo dormir, não consigo fechar o olho e me concentrar no sono. Aí você sabe, né? Terminou o evento,
A pessoa vai para sua casa, vai descansar, com certeza ela não teve compromisso durante aquele período, porque ela vai dormir, ela vai descansar, nada contra, ela gosta do evento, ela gostou da festa, participou. Mas por outro lado, tem aquele que vai trabalhar, tem aquele que não dormiu, tem a criança que chorou a noite inteira, tem a criança que ela é sensível ao barulho, tem o idoso, tem a idosa, tem o pai de família, tem o hospital. Então a gente não tem só ali aquele evento, não tem só os participantes, a gente tem uma gama de pessoas. E cada pessoa que está ali naquela cidade, ao redor daquele evento, ela tem as suas deficiências. E isso tem que ser levado em consideração. E às vezes a gente até liga para pedir uma orientação, uma ajuda para alguns órgãos do município, da cidade, e eles falam, olha, infelizmente tem uma licença, a gente entende a sua manifestação, mas eu não posso ir lá tomar qualquer medida, porque tem base legal para isso, tem documentos, foi um tratado, tem uma licença judicial para que esse evento possa ser realizado. O que a gente aconselha é o senhor, se está te incomodando, o senhor tomar suas providências naquilo que o senhor está se sentindo lesado, prejudicado. Posteriormente, claro que a gente não quer fazer isso. A ideia da gente não é se manifestar contra o evento na cidade, até porque é uma forma da cidade fugir, né? Se afugentar daquela rotina. É legal. Porque no meu tempo, quando começou o evento do rodeio, vinha o cavalinho da Xuxa, tinha o balão mágico, vinha o ex-locutor já falecido, saudoso Asa Branca, com seu helicóptero, tinha Titãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano, o cantor Dalvan, vinha na época as Irmãs Galvão. Então tinha uma série de pessoas naquela época que vinham cantar, só que a estrutura do som era bem inferior, a cidade era pequena, mas as caravanas eram pequenas, a população era em números menores. Hoje não, hoje a estrutura é muito maior. Quando fala de um evento hoje na cidade, vou citar aqui, por exemplo, Gustavo Lima, não, a cidade ela não comporta o tamanho e a quantidade de carros, de visitantes, de pessoas que vêm assistir o show, contando com os moradores da cidade. Agora você coloque aí o número de pessoas. Então a cidade, as ruas, ela fica impossibilitada de circular. Então moradores locais não conseguem tirar o seu carro da garagem. Eu mesmo não saio de casa nesse período, porque infelizmente eu não consigo circular. Além, é claro, do crescimento da estrutura de segurança para garantir o seu direito de ir e vir, né, para o evento. Então, assim, tudo muda, né? Tudo muda. E não é que eu sou contra, eu só acho assim que tem coisas que os organizadores, os representantes, líder comunitário da cidade, é o que eu quero chamar a atenção de vocês, ouvir mais, né? Olha, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Fazer medição de som, a gente vai em cada bairro, vamos pegar as gravações, vamos ouvir as pessoas, vamos pegar as pessoas que têm documentos das festas anteriores, que relatam som, barulho, decibéis, distância, enfim, para saber se isso interfere também no dia a dia das pessoas, porque assim, a gente só faz uma festa no período, em época, mas acontece que os problemas da gente, ela não respeita a época, é todos os dias. Todos os dias eu tenho sono, todos os dias eu tenho que trabalhar, todos os dias eu tenho que descansar. Então, para mim, os meus compromissos não tem época, são todos os dias. E mesmo que daqui a 3 meses vai ter um evento, mas daqui a 3 meses, no dia do evento, eu estou cansado, eu estou trabalhando, eu tenho que dormir, os meus filhos têm que ir para a escola, às vezes pode estar com uma criança em casa com dor de cabeça, a esposa com mal-estar, a vizinha que acabou de ganhar a criança. Então não tem época, não tem dia, não tem período.
Todos os dias a gente está munido ali daquelas responsabilidades e das ocorrências que cercam a gente, né? Então, assim, nesse vídeo aqui, eu quero mais uma vez dizer que a minha manifestação da festa que ocorreu na minha cidade ontem, que começou na sexta-feira, que infelizmente, iguais os anteriores também, que tem infelizmente tem proporcionado para a gente uma certa insatisfação em relação a esse barulho, nada contra. São situações que eu estou apenas fazendo manifestação para que vocês, responsáveis pelos eventos, que são os que organizam essa festa, fazer alguns ajustes. Eu me sinto muito porque infelizmente a gente não consegue. Consegue sim. Eu sei que consegue. Consegue porque tem técnico de som, tem sonoplasta, tem os técnicos da prefeitura, tem os técnicos que medem decibéis, tem os profissionais que fazem aquelas estruturas para melhorar, para que o som também não interfere também nas residências, nos imóveis. Isso, gente, não só traz uma satisfação para nós que estamos distantes, que estamos para fora, quanto também ajuda muito também, porque aí as pessoas falam, poxa vida, foi uma festa legal, eu não participei, mas está de parabéns os organizadores. Isso também ajuda para o gestor da cidade, que mostra o quanto ele está preocupado. Porque às vezes você entra lá no portal da cidade, que é da nossa prefeitura, a prefeitura faz lá, ela faz lá a divulgação e a gente vê só like, mas não vê a liberação para as pessoas se manifestarem, quando as pessoas têm que ir lá, que deixar o seu comentário. Imagine a gente só ver a maioria de comentários de pessoas que estão satisfeitas. Agora você imagina a quantidade também de pessoas que infelizmente não estão satisfeitas, né? Você vai ouvir uma série de comentários. Então é legal que a prefeitura também, é bom que ela se preocupe também, dando ênfase, dando oportunidade para ouvir as pessoas também, até no portal, não querendo aplicar sequer uma represália porque a pessoa falou, nós vamos bloquear porque criticou, nada disso. É legal você ter essa liberdade democrática para a gente discutir isso, porque isso demonstra o quanto a prefeitura respeita o posicionamento de cada munícipe, quanto também a prefeitura também está preocupada em ouvir, em atender o povo em todas as suas necessidades básicas. Esse é o papel da prefeitura do seu município. A gente quer trazer uma festa, um evento para a cidade, uma população, a gente quer beneficiar a população de uma forma, mas também a gente também quer ouvir da população o que eles acham dos eventos, enfim, para estar ajustando, para que nas próximas oportunidades a gente não consegue melhorar agradando 100%, mas diminui o impacto, seja o impacto do som, seja o impacto do barulho, seja a questão do descanso, seja a questão que está interferindo no dia a dia das pessoas, porque querendo ou não, gente, esse barulho que acontece nas cidades, principalmente na minha cidade em épocas de evento, eu que moro numa direção que é bem assim, que é linha reta da onde vem o evento, na posição do evento, eu moro numa área de piso superior, então eu acabo sofrendo mais com isso. Então o que acontece? Você imagina o que eu sofro, né? O que eu sofro, o impacto que eu sofro, e não só eu, para mim, como a questão do ruído, a questão da ansiedade, a questão do sono, a questão do descanso, a questão de danos físicos, psicológico, emocional. Então isso interfere bastante. Então é isso que eu quero chamar para vocês, tá bom? Não fiquem chateados comigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ter oportunidade de me ouvir, vão saber do que eu estou falando, né, do evento na cidade que acontece de época em época, mas que infelizmente causa um impacto. Para uns eu não digo que seja negativo, mas para mim causa um impacto muito ruim, porque isso interfere muito no descanso, interfere, como eu falei no começo do vídeo, em danos físicos, psicológico, emocional, que abala muito a nossa estrutura,
como também no impacto de locomoção da cidade. Eu acho que tudo isso precisa ser sentado com os organizadores, com o gestor, com o representante, para discutir uma forma melhor, para satisfazer e trazer uma melhor, uma proporção, não proporção negativa, mas que isso possa trazer uma proporção positiva, gerando aí uma satisfação geral para todos nós aqui da nossa cidade. Tá bom? Meu grande abraço, vou ficando por aqui. Você que gostou, curte, comente, deixa o seu like. Se quiser contribuir comigo lá, se inscrevendo no meu canal, eu também agradeço, tá bom? Fico feliz e você sempre será bem-vindo. Um grande abraço para vocês. Ótima semana para todos.